Glória a Deus. Paz do Senhor, meus irmãos. É um privilégio estarmos juntos mais uma vez. Graças a Deus. Que bênção de Deus. Ouça esse louvor. Deus vai falar com você. Escute. Ó. Sara, Israel, Geise, Érica, Nívia. Que bênção de Deus. Povo maravilhoso. Povo precioso. Povo de Deus. Que bênção de Deus. Alguém de novo. Que bênção. De novo. Ô Gleice, Israel, Jandiara, Shirley, Nívia, paz do Senhor, boa noite. Povo maravilhoso, viu? Ó Deus falando com você aí, ó. Você não vai parar. Tailane, Nayane, bênção de Deus. Manda lembrança para todos aí, viu, Nayane, por favor. Eu sou Jesus, Nazarene, já dei ordem para acalmar o mar. Você não vai parar. Braz Santos, Bruna Bispo. Povo lindo, Jesus, povo maravilhoso. Ô glória! Estaremos juntos por 30 minutos, hein? Aproveite aí que Deus tem coisa grande para você. Meu Deus, olha minha borrachinha linda. Bênção de Deus essa borracha, viu? Jesus é poderoso. Não abandone o barco. O deserto vai servir de testemunho para levantar o quê? Alguém de novo. Alguém de novo. E vai ressuscitar os sonhos de alguém de novo. Ó que coisa forte, ó. Deus pra você, ó. Você não vai parar. Você não vai parar. Escuta isso aí, Geisa, Jonatas, Livraria Evangélica. Geisa Santiago. Você não vai parar. Você não vai parar. É coisa linda, é coisa de Deus. Gisele. Irmã Ida, Paula, Jéssica. Povo lindo, Jesus. Vai compartilhando aí que hoje o negócio é forte. Hoje vamos falar sobre o medo. Este sentimento que, como muitos dizem, nos perturba. Vamos abordar sobre o medo hoje. Meu Deus, quem está com medo aí? Pastor, estou com medo da live cair. Calma, não vai cair não. Isaac, Braz Santos, só povo lindo. Preta Tati, Jesus, Tailane, ó que, meu Deus, Gilmária, paz Senhor. Jéssica dos Santos, Caires, eu vou falar do Renegiedes. Peraí, Renegiedes, bênção de Deus, ô glória. Sérgio Login, só um povo lindo, só um povo maravilhoso. Glória a Deus, quem está feliz com Jesus? Quem já agradeceu a Deus por mais um dia? Quem já demonstrou gratidão ao Senhor por este dia de hoje? Quem aí já disse, Senhor, muito obrigado por este dia, por este momento, pelo privilégio de estar em sua casa, Senhor? Alguém aí? Só um momentinho aí, viu? Ô glória!
Quem aí já demonstrou sua gratidão ao Senhor? Pastor, estou feliz. Eu já acordei agradecendo a Deus por este dia maravilhoso. Você já exercitou hoje a gratidão? Se lembre, estamos em um percurso, em uma trajetória, estamos realizando uma live com o tema Edificando a Alma. Amém? Lembre-se, somos seres tricotômicos, compostos por corpo, por alma e por espírito. Amém, queridos? Então hoje nós vamos abordar de uma forma clara e resumida sobre este sentimento chamado medo. Amém? Vamos falar sobre o medo. Livro de Salmos. Salmos 27 é o livro e o verso, o salmo, que é referência para quem está sentindo medo. Amém? Salmo 27. Maior livro da Bíblia, Salmo. Contém 150 salmos, não é isso? E é lá que está o salmo central da Bíblia, no livro de Salmos. Então vamos lá. Salmo 27. Abra comigo, por favor. Glória a Deus. Está aí tanta gente bonita, maravilhosa. Josefa, Pai do Senhor, Josefa. Deus te abençoe. Amém? Jéssica dos Santos, Deus abençoe você também. Salmo 27, eu vou esperar você achar aí. Você abrir sua Bíblia, se der. Se não der, não tem problema não, eu vou ler com você. Amém? O Salmo 27, eu repito mais uma vez, é um salmo que nós lemos quando estamos com medo. É um salmo de Davi, que fora escrito em um momento em que Davi estava sentindo medo. Diz assim a palavra de Deus: o Senhor é a minha luz e a minha salvação, a quem temerei? O Senhor é a força da minha vida, de quem me recearei? Quando os malvados, meus adversários e meus inimigos investiram contra mim, para comerem as minhas carnes, tropeçaram e caíram. Ainda que um exército me cercasse, o meu coração não temeria. Ainda que a guerra se levantasse contra mim, nele confiaria. Uma coisa pedi ao Senhor e a buscarei, que possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a formosura do Senhor e aprender no seu templo. Continuando, porque no dia da adversidade me esconderá no seu pavilhão, no oculto do seu tabernáculo me esconderá, por-me-á sobre uma rocha. Também a minha cabeça será exaltada sobre os meus inimigos que estão ao redor de mim, pelo que oferecerei sacrifício de júbilo no seu tabernáculo. Cantarei, sim cantarei, louvores ao Senhor. Versículo 7. Ouve, Senhor, a minha voz quando clamo. Tem também piedade de mim e responde-me. Você pode dizer amém? Você pode dar um glória a Deus aí? Que bênção de Deus. Kailane, Jeú, Jaqueline, Lília. Pois bem, vamos lá. Hoje eu decidi, nesse percurso de trajeto edificando a alma, abordar ou falar ou tratar de um tema que é peculiar, né? É padrão, é um sentimento que todos nós sentimos, é algo normal, não é nada de anormal termos medo. Até porque o medo é um sentimento do ser humano. O medo, na verdade, ele é criado em nós a partir de uma certa idade que nós temos de vida. O medo ele serve como um mecanismo de defesa do nosso ser, da nossa vida, da nossa alma, para nos proteger de uma morte precoce, de um acidente, de algo inesperado. Então, o medo, ele faz parte de nós. Então, já que o medo faz parte de nós, aonde é que entra o perigo do medo? O problema do medo? O porquê de nós termos antipatia do medo? É quando o medo se torna algo demasiado. Quando o medo se torna algo demasiado, ele acaba nos prejudicando. Ele acaba nos trazendo um certo desconforto, que a ciência chama de transtorno.
A psicologia, a psicanálise, algumas áreas que lidam com a mente humana, a neurociência chama de transtorno. A psiquiatria chama de transtorno. Porém, o medo controlado, ele serve para nos prevenir de alguns acontecimentos que possam nos prejudicar. Ok. O medo, ele fez parte na vida de homens e mulheres de Deus? Sim. Mas a questão é que nós não podemos deixar o medo nos dominar. Uma coisa é termos medo, outra coisa é vivermos com medo. Por quê? Porque enquanto ter medo de um acontecimento, enquanto ter medo de algo que possa acontecer nos dá o sentimento de prevenção, de prevenir, de nos prevenir, o medo excessivo, ele faz com que nós sejamos, de certa forma, impedidos de avançar, impedidos de continuar, de progredir, de alcançar coisas maiores. Então, vamos lá. Se o medo é tão prejudicial, assim, pastor, então o que eu devo fazer com relação ao medo? Quais cuidados eu devo ter com relação ao medo? Pois bem, primeiro cuidado que você deve ter com medo é não deixar que ele faça parte da sua vida de forma constante. Pessoas medrosas são impedidas de alcançar coisas grandes. Pessoas medrosas são impedidas de chegar a lugares onde ninguém chegou. Pessoas medrosas, de forma excessiva, elas são limitadas a conquistas. Por quê? Só adquire-se grandes conquistas quem supera o medo. Observe que quando uma criança, nós quando éramos crianças, no momento em que nós começamos a aprender a andar, todos nós passamos por isso. Qual é o primeiro passo? Quando estamos no processo de começarmos a andar, qual é? Primeiro passo, nós nos arrastamos. Não é verdade? A gente passa pelaquela fase que ficamos nos arrastando no chão. Arrasta a barriga, aí a mãe olha para a mão está toda suja de poeira, a barriga está toda suja de poeira, a fralda está toda suja de poeira. Não é verdade? Essa fase, se for falarmos de uma fase psicossexual que a psicanálise aborda, justamente nesta fase que estamos aprendendo a andar, é a fase oral, em que nós temos prazer em tudo aquilo que colocamos na boca. Então imagina como é o cenário, né? A criança está lá se arrastando, aprendendo a andar, e tudo que ela pega, ela coloca na boca. É verdade ou não é? Se pega um lápis, se pega uma caneta, se pega qualquer coisa que ela vê no chão, ela coloca na boca. Por quê? Nesta fase psicossexual da criança, é chamada de fase psicossexual, né? Começa pela fase oral. A criança, ela tem o prazer, ela tem o centro do prazer dela é nas papilas gustativas, né? O mundo para ela é aquilo que ela coloca na boca. Se ela coloca algo um pouco salgado para a gente na boca, para a criança aquilo é o máximo. Então ela está vivendo a sua fase, é a chamada fase oral. Então vamos lá, depois que ela se arrasta no chão, ela começa a fazer o quê? A engatilhar, não é verdade? Ela vai para a fase que fica engatilhando, é assim ou não é? Aí ela começa a sair do rastejo e começa a engatilhar, e aquela coisa linda, maravilhosa. Por quê? Porque para ela, um mundo desconhecido está tendo início. Então ela começa a engatilhar. Depois que ela começa a engatilhar, o que é que ela começa a fazer? Ela começa a se levantar e se apoiar nas coisas. É verdade ou não é? Eu estou me referindo àquela criança que não é limitada à andadeira, tá bom? Se você aprendeu a andar com andadeira, o processo é completamente diferente. Estou falando sobre a criança que está passando pelas etapas de aprender a andar. Observe que depois que ela começa, quando ela entra na fase de se segurar nas coisas, para se apoiar, para andar, depois deste momento, depois desta fase, ela começa a andar sozinha. É verdade ou não é? Ela começa a ter o controle e começa a andar sozinha. Então, depois que ela começa a andar sozinha, as coisas mudam.
Porque ela começa a achar-se independente. Aquele medo que ela tinha de andar foi perdido. Aquele medo que ela tinha de prosseguir sozinha foi perdido. Agora ela acha que pode andar sozinha. Ou seja, isso tudo reflete na nossa vida espiritual também. Todo esse processo que eu citei faz parte da nossa vida espiritual também. Né? A nossa vida espiritual ela é repleta de degraus. Nós começamos sempre de baixo. Grave isso. Se você conhece alguém que quer começar de cima, dê um conselho para ele, dê um conselho para ela. Reino de Deus se começa de baixo para cima, nunca de cima para baixo. Nós começamos primeiro servindo a todos. Não que nós vamos deixar de servir, mas no reino, a melhor parte é servir. Pois bem, observe que houve um tempo em que a Bíblia Sagrada ela conta uma história interessante. Ela fala que um certo dia Jesus estava à beira do mar, Mateus capítulo 13, ou é capítulo 14. Fala que Jesus estava à beira do mar, aí de repente, quando Jesus está à beira do mar, a Bíblia vai dizer que ele disse para os discípulos, vão para o mar que depois eu vou. Os discípulos estão no barco, no meio do mar, aí de repente quem aparece no mar? Jesus, andando sobre as águas. E pior, pela madrugada. Imagine a cena, Jesus andando sobre as águas de madrugada e indo em encontro dos seus discípulos. A Bíblia vai dizer que quando os discípulos veem aquela imagem, eles começam a entrar em pavor, a terem o quê? Medo. O medo faz eles dizerem entre si, nossa, é um fantasma. Nossa, será que é um fantasma que está vindo em nossa direção? Mas aí, diante desta indagação, desta preocupação, deste medo, desta ansiedade que havia entre os discípulos, Jesus brada dizendo, não temas, sou eu. Sou eu. Quando Jesus fala, sou eu, observe bem que o barco estava repleto dos discípulos, que alguns tinham temperamentos fleumáticos, outros eram melancólicos, outros eram coléricos, outros, como Pedro, era sanguíneo. Observe que o sanguíneo do Pedro, que era imperfeito, que era ignorante, que era impulsivo, que era nervoso, que era pavio curto, é o único que se posiciona. Pedro vence o medo. De que forma? Ele diz, olha, se és tu, manda-me ter contigo. A Bíblia vai dizer que Jesus fala, vem Pedro. E quando Pedro se lança sobre as águas, observe bem, aqui entraremos no detalhe a qual eu citei da fase psicossexual na vida da criança, em que todos nós passamos. Quando Pedro lança-se sobre as águas e vai ao encontro de Jesus, o que acontece? A Bíblia vai dizer o quê? Que Pedro, caminhando em direção até Jesus, no meio do mar, próximo ao barco e próximo a Cristo, surgiu um grande vento. Sabemos todos nós que na linguagem do livro de Apocalipse, ou numa linguagem profética, ou numa linguagem escatológica, grave isto. Quando a Bíblia fala de vento, numa linguagem escatológica, a Bíblia está se referindo ao quê? A luta, guerra, provação. Quando a Bíblia refere-se a vento, ela está dizendo que aquele ambiente estava repleto, ou estava marcado por luta. Então, a Bíblia diz que um forte vento sopra. O meu notebook está descarregando aqui, está desligando, mas não atrapalha em nada. Quando o vento sopra em direção a Pedro, a Bíblia diz que Pedro, enquanto o vento está soprando, ele continua andando sobre as águas. Mas a Bíblia vai dizer que Pedro, por olhar para o vento, ele começa a afundar. Pense comigo. Pedro está andando, o vento está soprando. Pedro está quebrando a lei da gravidade. Pedro está por cima das águas, assim como Jesus. Porém, a Bíblia vai dizer que quando Pedro olha para o vento, ele começa a afundar. Pastor, o que a Bíblia está me dizendo aí? O que Deus quer falar para mim? O que Deus quer me ensinar através desta passagem? Por que a Bíblia é detalhista em dizer que Pedro estava andando sobre as águas, estava superando os seus medos, suas limitações, estava quebrando a lei da inércia? Mas por que a Bíblia é detalhista em dizer que quando ele olha para o vento, ele começa a naufragar?
Sabe o que a Bíblia está dizendo? Que Pedro, ele superou o medo quando estava no barco. Mas quando ele está vivendo os melhores momentos da sua vida, ele se esquece de uma coisa, de olhar para Jesus e vai olhar para o vento. Pedro se esquece de manter a visão em Jesus e passar a olhar para o vento. O erro de Pedro foi deixar que o medo lhe vencesse nos melhores momentos da sua vida. Revelação, prepara o coração, desceu agora. Observe que enquanto ele está indo em direção de Jesus, enquanto ele está indo ao encontro de Jesus, Pedro não se importa, Pedro não é limitado pelas circunstâncias universais. Ou seja, era para afundar. Mas se Jesus falou que é para eu ir até ele, eu vou e ele mandou, ele garante. Então o mar estava obedecendo a ordem de Cristo. Venha Pedro. Observe que a lei da inércia também estava obedecendo à voz de Cristo. Se Jesus mandou você ir, Pedro, vá aqui, ele garante. A palavra dele tem poder. Observe que quando... Meu Deus, é forte isso aqui, tá? Eu estou sentindo a graça aqui. Ô terra narácia. Escuta aqui, Deus está falando com alguém. Deus vai falar com você aí. Se prepare aí, se prepare aí. Meu Deus, se prepare aí. Deus vai falar com você, escute. Meu Deus, meu Deus. Observe que quando Jesus é direto em dizer-lhe, venha Pedro. Pedro está andando sobre as águas porque ele estava olhando para Jesus. Mas quando ele passa a deixar de olhar para Jesus para olhar para o vento, Pedro começa a naufragar. Terra. Pegou? Quando ele para de olhar para Jesus e passa a olhar para o vento, ele naufraga. O que Deus está me ensinando aqui? O que Deus quer dizer para mim? O que Deus quer falar para mim, pastor? Deus está lhe dizendo, não olhe para o vento, não olhe para as lutas, porque você vai temer. O que Deus menos quer que você faça é temer. Porque Deus sabe que se você temer demasiadamente as promessas que Ele te fez, elas não podem se cumprir. Cuidado com o medo. O medo, ele pode enfraquecer sua alma. É por isso que o salmista diz, a passagem que eu li ontem, espere em Deus, eu ainda o louvarei. Sabe o que ele está dizendo? O medo, você quer me pegar? Mas eu não vou parar de louvar, porque eu sei que enquanto eu louvo, enquanto eu adoro, Deus me sustenta, Deus me fortalece, Deus me orienta. Terra. Pegou? Jesus está falando para você aí, você que acabou de entrar agora, que enquanto você estiver olhando para Ele, você vai ter sucesso em sua vida. Mas quando você parar de olhar para Ele, olhar para o vento, para a luta, para a prova, você não vai sair do lugar. Eu vou entregar tudo aqui hoje, irmão. Eu vou entregar tudo aqui hoje, escuta isso. Deus está falando com alguém aqui poderosamente. O quê? Deus quer ter um papo reto com você aqui hoje. Eu vou falar na linguagem popular. Papo reto. Eu vou lhe fazer algumas perguntas. Posso fazer? Primeiro, qual era o trabalho, o ofício de Pedro? Pedro era pescador. Você já conheceu algum pescador que não conhece o mar? Claro que não. Você já conheceu, eu estou falando de pescador, falando de pescador. Você já conheceu algum pescador que ele não sabe ou não entende nada de mar? Não. Davi, por favor, Davi. Você já viu algum pescador que não sabe lidar? Deixa eu botar para carregar aqui que o negócio aqui ficou forte. Pega a extensão lá fora e bota para carregar aqui. Já conheceu algum pescador que ele era alguém que ia para o mar, mas ia com incerteza, ia com medo ou algo assim? Não. Agora eu te faço uma pergunta e vou deixar você responder com o teu pé carregador. Por que Pedro naufragou se ele era pescador e sabia nadar? Responda aí. Meu Deus. Eu quero que você me responda. Por que Pedro, que era pescador, no mar e que ele conhecia, e que ele sabia como lidar, sabia como vencer, sabia como superar, por que Pedro naufragou? Me responda aí, por favor. Pega o outro carregador, pai, por favor, o outro carregador também.
Quero que você me diga. Deixa eu ver se alguém já respondeu aí. Como é que pode, pastor? Se Pedro era pescador, o que foi que fez Pedro naufragar? Meu Deus, eu quero ver aí se Deus revelou isso a alguém. Terra, deixa eu ver. Deixa eu ver. Sabe o que Deus queria ensinar a Pedro, igreja? Pedro. Sabia por que no mar você olhou para o vento e naufragou? Porque você deixou de olhar para mim. Sabia por que você largou a cruz? Você aí, que Deus está falando, você. Sabia por que você no meio do caminho voltou? Porque você deixou de olhar para Jesus, olhou para o próximo, olhou para o que te disseram, olhou para a calúnia que te fizeram, olhou para o marido que te traiu, para o relacionamento que foi quebrado, ao invés de estar olhando para... Dê glória. Deus está falando com a gente. Dê glória. Enquanto você estiver olhando para mim, diz o Senhor, você não vai naufragar. Aramanderai que plastequeia. Uribitomeneia sou calaia. Deus está falando com você. Enquanto você estiver olhando para mim, você não vai naufragar. O barco pode balançar, a maré pode até encher, esvaziar, até mover teu barco, mas você não vai afundar, porque você vai estar olhando para o autor e consumador da sua fé. Olha o que a Bíblia diz, olhei para mim e sereis salvos. Deus está falando com você. Sabia por que Pedro afundou? Porque Jesus queria mostrar para Pedro, Pedro, você está naufragando, mesmo conhecendo o mar, mesmo sendo pescador, sabe por quê? Porque eu quero te ensinar uma coisa, Pedro. Sempre você vai depender de mim. Segundo, além de sempre você ser alguém dependente de mim, Pedro, entenda uma coisa, no reino de Deus ninguém sabe mais do que ninguém, todos sabem da mesma forma, todos são servos, ninguém é maior do que ninguém. Terceiro, Pedro naufragou ao olhar para o vento, porque Jesus queria ensiná-lo a ser dependente de Cristo. Como assim, pastor? Observe que quando Pedro está naufragando, Jesus estende a mão e puxa Pedro. Jesus está ensinando-nos a sermos dependentes dele. Jesus está ensinando-nos a sermos dependentes dele. Oh, meu Deus, vai para o trabalho, Senhor, me guarda, me leva e me traz. Acorda, se ajoelha, Senhor, abençoa meu dia. Vai tomar um café, Senhor, muito obrigado. Dependência, Senhor, o que é que vai ser do meu dia amanhã? Como é que vai ser, meu Pai? Abençoa meu dia. Dependência. Senhor, eu vou comprar um carro, vou comprar uma casa, vou comprar uma moto, vou comprar roupa, Senhor, qual é a tua vontade? Oh, Senhor, envia, abençoa para que tenha uma promoção. Deus ama esta dependência. Cuidado com medo. Estamos vivendo em tempos de pandemia, não é verdade? Estamos vivendo em tempo de pandemia. Devemos nos lembrar que é comprovado o que eu vou falar. Eu falei ontem sobre doenças psicossomáticas, sobre a somatização, sobre doenças psíquicas que afetam o corpo. Eu falei ontem. Eu falei sobre enfermidades que pessoas têm, que vai para o médico e fala, doutor, estou sentindo uma dor. O médico rastreia o corpo inteiro, examina o corpo inteiro e não vê nada. Passa remédio e não muda, porque são doenças psíquicas que afetam o corpo. A ciência chama de doenças psicossomáticas. São doenças da alma. Olhe para cá, eu já vou terminar. Escuta isso. O medo é um grande causador para que você se torne vulnerável para morrer mais cedo. Eu vou lhe provar. Por quê? Escuta isso. O medo demasiado. Estou falando de medo demasiado. Não estou falando aquele medo traumático, não. O que é o medo traumático, pastor? O que é isso? É aquele medo de barata. O que mais? São fobias. São fobias que são derivadas de traumas. Por exemplo, medo de barata, medo de lagartixa. Minha esposa tem um medo terrível de lagartixa. Meu Deus, um dia desse eu estou em casa, irmão.
Foi semana passada, eu estou dormindo, eu acabei de orar, estou lá dormindo, oh meu Deus, aquele sono maravilhoso. Sabe aquele sono que você começa a ver os anjos, o céu, aí Deus começa a se revelar no sonho para você? Aquele sonho que você não quer nem voltar, sabe como é? Aquele sonho que você está num banquete, aquele sonho que você está longe. De repente, rapaz, minha esposa, Otávio, corre aqui. Irmão, rapaz, eu acordei parecendo um sonâmbulo. Eu estava dormindo em pé. Eu falei, meu Deus, o que foi que houve? O mundo está acabando, Jesus voltou, o que foi que... Meu Deus, quando eu vou ver, uma lagartixa desse tamanho, irmão. Oh, meu Deus do céu. Medos traumáticos, gerados por traumas ou por fobias. Escuta aqui. Rapaz, eu falei, meu Deus, eu olhei para ela assim, ela olhou para mim, ai meu Deus, aquele pavor, eu falei, oh, meu Deus, vou matar a lagartixazinha, peguei a lagartixazinha e joguei lá no quintal. Deu uma pena da lagartixa. A lagartixa não faz mal a ninguém, irmão, mas pra ela parece um dinossauro. Ela tem um medo de lagartixa terrível. Medo! Eu vou lhe dizer. O perigo do medo, esse medo que eu falei são fobias, tá bom? São fobias. O perigo do medo excessivo é que o medo excessivo, ele gera pânico. O medo excessivo gera pânico. Exemplo, coronavírus. Se você estiver com medo, eu estou com medo de pegar. Estou com medo de que o corona me pegue e me mate, eu vou morrer. O medo, ele vai gerar pânico. O medo vai gerar pânico. Escuta isso. O medo que gera pânico, ele vai gerar a ansiedade. A ansiedade, se não se tornar uma tag, um transtorno generalizado de ansiedade, tudo bem. Mas o medo excessivo, ele além de gerar pânico, ele vai lhe deixar ansioso, ansiosa. Transtorno de ansiedade generalizada é aquela ansiedade que lhe vence, que toma conta de você. Eu queria abrir um parêntese aqui para avisar vocês que estão aí online. Eu não sei quantas pessoas tem aí, não sei. Não sei quem está online e quem não está. Quantas pessoas estão aí, não sei. Escuta isso, eu vou estar realizando... Obrigado. Eu vou estar realizando... Obrigado, filhão. Se puder pegar uma água para mim geladinha. Se puder pegar com gás, viu? Se puder, vai, pega uma água que eu tô morrendo de sede. Estou na suadeira aqui. Que só a graça de Deus. Escute. Não dê risada não, que o negócio é sério. Escute aqui. A TAG, transtorno de ansiedade generalizada, ela mexe com a pessoa, ela transforma a pessoa. E... eu queria avisar que eu vou estar fazendo uma terapia em grupo qualquer dia desse aí. Eu vou estar limitando a 15 pessoas. Vai ser, provavelmente, eu vou estar dando no sábado. E nós vamos abordar sobre esse tema, sobre a ansiedade nos dias de hoje. Então vai ser um grupozinho, vai ser uma... Obrigado, filho. Vai ser uma terapia em grupo. Em grupo, não é uma terapia particular não, em grupo, para nós abordarmos sobre como lidar com a ansiedade. Amém? Pois bem, vamos lá. A questão qual é? Eu vou lhe dizer qual é o problema aqui. O problema é que o medo, ele vai gerar em você o pânico. O pânico vai gerar em você a ansiedade. E a ansiedade vai fazer com que você... por esse conjunto de coisas, você perca a normalidade dos seus glóbulos brancos, que é da sua imunidade. Oxente, pastor, eu vou lhe explicar. O medo, ele vai lhe deixar com a imunidade baixa. O medo excessivo, referente a uma doença, vai lhe deixar com a imunidade baixa. Então qualquer doença que vier, qualquer gripe que vier, ela lhe pega. Você sofre com medo? Você tem medo demasiado? Diga aí. Você tem? Você sofre com medo demasiado? Você tem medo de tudo? Você é aquela pessoa que tem medo de... tem fobias? Alguém tem medo de praia, de tomar banho, de mar? Tem medo de barato? Medo de altura?
Você tem alguma dessas fobias? Medo de elevador, medo de ficar preso em algum lugar, medo de escuro. Você tem alguma fobia dessa aí? Você tem algum medo aí que lhe constrange, que se tornou um transtorno? Você tem? Me diga aí, por favor, se você tem. Você tem? Se você tem, eu vou te dar um conselho. Não fique triste porque você não é o primeiro e não é o último a passar por isso. Você não é o primeiro e não é o último a passar por isso. Amém? Nós vivemos de forma estratégica do nosso corpo com algumas limitações. Por exemplo, todo medo, toda fobia que nós temos é derivada de algum trauma. Algo que nós vivenciamos. Ou que a gente ouviu falar, aí falando de barata, a irmã tem medo de barata. Eu acho que só ela tem medo de barata. A outra tem medo de cobra, a outra tem medo de jacaré, de sapo. Ô irmã, são animais que não fazem mal a ninguém. É verdade ou não é? Sapo faz mal a alguém? Não faz. Barata faz mal a alguém? Não faz. São medos que criam em nós um pavor demasiado. Então, conheça uma ovelha sua que tem medo de galinha. Como é que vai ter medo de galinha? Se quem tem medo de galinha não vai comer a galinha, né? Não vai comer. Então não tem nada a ver, né? Se tem medo de galinha, meu Deus, é bom que tem medo de galinha. Não é um trauma, não. Não é mesmo. Só se você viver algum trauma no interior, né? Ou algo assim. Pois bem, vamos lá que eu já quero encerrar. Quando nós estamos em momentos de sucesso ministerial, em sucesso conjugal, em momentos de sucesso na amizade, no namoro, no casamento, devemos ter muito cuidado. Cuidado com o quê? Cuidado como o apóstolo Paulo fala, aquele que estiver de pé, cuide para que não caia. Por quê? Porque nos momentos de sucesso que nós temos, ou que nós alcançamos, ou que nós vivemos, é o momento em que nós temos que ter mais cuidado e vigilância. Por quê? Porque o sucesso incomoda. A questão qual é? É que nós, escuta isso aqui que é muito forte. Se você puder, escreva. O problema é que nós temos medo do sucesso devido ou por causa das suas consequências. Exemplo, você sabia ou você já reparou que você, escuta isso que é forte, eu vou encerrar já, você, às vezes não alcançou a riqueza, nem a estabilidade financeira, tudo por quê? Tudo por causa dos seus mapas mentais ou por aquilo que você ouviu quando era criança? Por exemplo, observe você. Quando você era criança, o que era que seus pais diziam? Rico não entra no céu. É verdade ou não é? A riqueza e o reino do céu não combinam. Os ricos, é mais fácil entrar pelo fundo de uma agulha do que... Era uma confusão que nos ensinavam, né? Quando a gente era pequeno, a gente ia para a igreja, aí o pastor falava, é mais fácil entrar um camelo pelo fundo de uma agulha do que um rico. Aí você dizia, meu Deus, eu não posso ser rico, senão eu vou para o inferno. Aí a gente aprendia assim também, o dinheiro é a raiz de todos os males. Não é verdade? O dinheiro é do diabo, o dinheiro é do capeta. E o que aconteceu? Os ímpios enriqueceram e os crentes ficaram para trás. Por quê? Não vou me pegar nada nesse mundo. Eu vou juntar tesouro no céu. Entendemos os ensinamentos bíblicos de forma errada. O medo nos paralisou. E nós temos que hoje colocar um ponto final nisso, nesta live edificando a alma. Deus vai abrir seus olhos. Eu só quero mais 3 minutos aqui. 3 minutos, tá bom? Escute. Quando a Bíblia aborda sobre o camelo passar pelo fundo de uma agulha, naquele diálogo entre Jesus e o jovem rico, Jesus, ele completa o sermão dizendo, para Deus nada é impossível. Então ele está dizendo que não tem nada a ver uma coisa com a outra. Não crie conjecturas extra-bíblicas, porque não tem nada a ver. Outra, o apóstolo Paulo não diz que o dinheiro é a raiz de todos os males. Ele fala que o amor ao dinheiro
é a raiz de todos os males. Ou seja, você pode não ter dinheiro, mas amar o dinheiro. E você pode ter muito dinheiro e não amar o dinheiro. Você está entendendo? Fuja desse medo de crescer. Pense comigo. Senhor, me abençoe para eu abençoar meus irmãos, minha família, meu lar, meus pais. Pense assim. Canalize sobre você a prosperidade de Deus. É o amor ao dinheiro, não é o dinheiro. O dinheiro é do diabo. Sabe o que acontece? O dinheiro é do diabo, aí os ímpios falam, então vou, já que os crentes não querem, eu vou. Aí acabam se relaxando, parando no caminho, sendo que Deus quer te libertar deste medo e te fazer ser próspero. Olha o que o Salmo 23 diz, Adonai Roi, Loetza, ele está dizendo o quê? O Senhor é o meu pastor, de nada terei falta. A nossa Bíblia, a tradução diz assim, o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Mas a linguagem original hebraica diz assim, ó, de nada terei falta. Sabe o que a Bíblia está dizendo? Que se Deus for o seu pastor, de nada você vai ter falta. Aí algumas pessoas que não conhecem a Bíblia direita começam a falar assim, ó, pega o microfone e fala assim, não vai faltar prova, não vai faltar luta, não vai faltar guerra, não vai faltar doença. Não é isso que a Bíblia quer dizer. O salmista estava dizendo que Deus, como seu pastor, iria cuidar dele em todas as áreas. Pegou isso aqui? Deus, como seu pastor, iria cuidar dele de todas as áreas. Sabe o que a Bíblia quer nos ensinar aqui? Já estou encerrando. Tem muita gente entrando agora, mas eu queria avisar para vocês, meus amigos e irmãos, a nossa live começa às 10 horas. E as revelações estão muito fortes aqui, mas eu tenho que parar, porque eu tenho que buscar minha esposa que ficou lá fazendo uma festinha para mim, um churrasco lá. Eu larguei, ó que coisa, eu larguei o churrasco lá e vim para cá, para estar aqui com você. Mas escute, voltando ao texto, voltando à mensagem, Deus quer falar com a gente. O medo está te paralisando e você não está percebendo. Deus está hoje arrancando o medo, os traumas que você tem, para que você volte a andar, caminhar e sonhar. Amém? Tema de hoje: como vencer o medo. A forma de vencer o medo principal é sempre olhar para Jesus. Segundo, reconheça as suas limitações. Terceiro, lembre-se, maior do que o seu medo é a promessa que Deus te fez e o Deus que te chamou e te escolheu. Lembre-se, o medo não pode lhe paralisar, porque você nasceu para conquistar. O medo não pode ser uma barreira que lhe impede de alcançar o que Deus preparou para você. Perca o medo de pregar, perca o medo de cantar, perca o medo de ter oportunidade. O microfone não morde ninguém. Perca o medo de evangelizar, perca o medo de virar madrugadas orando. Eu tenho medo de orar porque... Como é que o diabo vai tocar em você se você vai estar aos pés do Senhor Jesus? Perca os medos que paralisam você. Eu vou repetir, perca os medos que paralisam você. Amém? Amém e amém. Repita comigo, Senhor Jesus, me dê força e estratégias para superar os meus medos. Senhor Jesus, me dê força e estratégias para superar os meus medos. Senhor Jesus, me dê força e estratégias para superar os meus medos. Repita isso umas vezes. Você vai estar mandando um comando para o seu inconsciente. A tripartite da mente, ela trata aqui o nosso consciente. A neurociência que diz, viu, irmãos, não estou falando de Platão não, nem psicanálise, nem de psicologia não. Estou falando a neurociência, para ficar mais claro para a gente que é crente ímpio, ela estabeleceu uma tripartite da mente. Então assim, comprovado. Consciente, inconsciente, pré-consciente. Então vamos lá. Quando você fala mais de uma vez, você acaba determinando para si mesmo. Então quando você diz, Senhor Jesus, me dê ferramenta, você está dizendo para você mesmo que você vai conseguir, que você vai ter, porque Jesus vai te dar. Amém? Que Deus abençoe você. Meu Deus, olha que dó, 59 pessoas, como é que eu vou sair agora aqui? Oh Jesus, Senhor Jesus, me dê forças e estratégias para superar os meus medos. A partir de hoje o negócio vai mudar. Amém? Deus te abençoe, fique com Deus, um forte abraço e amanhã tem mais, 22 horas. O tema de amanhã vai ser forte, prepara o seu coração e chama mais um. Deus te abençoe.